Tá, você acabou de lançar o livro. Sim. Você ficou um ano nessa imersão, né, pro livro, e ao mesmo tempo fazendo o Provoca. Isso. Alguma coisa durante o programa te ajudou a escrever o livro? Muito. O Provoca, nós estamos entrando agora na nossa 6ª temporada, né? 6 anos. Então, assim, toda semana eu encontro alguém que tem uma vivência muito diferente, muito diversa. E esse livro é sobre isso, é aprender a ouvir diversidade, que é um negócio muito fácil de falar e muito difícil de praticar. Então, Provoca para mim virou mesmo assim, um lugar de ouvir, que é uma coisa que eu não praticava muito na televisão, né? Na televisão é engraçado você depois entender o que você já fez, assim. Então, fiz muita coisa de ficção, assim, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Ficção, quer dizer, eu não estou ouvindo ninguém, eu estou falando um texto. Entendi. Mesmo ouvindo quando eu escrevi vozes da sua cabeça. ouvindo voz da minha cabeça. Aí mesmo os outros programas, assim, o Varela, que foi o primeiro, o repórter, era mais uma coisa de fazer uma pergunta difícil, né? E muitas vezes o cara nem conseguia responder. Ou seja, não era muito sobre ouvir, era mais sobre provocar, mas não ouvir. Você estava no caminho, né? Eu já estava começando uma trajetória. O CQC nem se fala. Eu acho que aí é um programa que as pessoas devem se lembrar que a gente era muito agressivo na temática, né, na abordagem, e às vezes a resposta não importava tanto. Era mais o confronto mesmo. O conflito, você criar... O constrangimento, né? Constrangimento, ou trazer um assunto que as pessoas não querem abordar, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, no Varela principalmente. Trazer um assunto, sei lá, corrupção, que é um assunto que já existiu no Brasil, não sei se vocês sabem. Nossa, sério? Que loucura, não? E que o Varela trouxe, assim, no momento ainda de muita restrição de comunicação, né? Ainda final de ditadura. Então era legal, assim, criar um constrangimento sobre um assunto que as televisões tradicionais não abordavam de uma maneira tão direta, diretamente com os políticos, e aí criava aquela névoa assim de constrangimento. E sem apanhar, né? Porque os meninos apanhavam bastante. Olha, eu cheguei muito perto. Sério? Aconteceu com você? Eu cheguei muito perto. Eu já passei por muito sufoco. Durante o CQC, você diz, ou não, em outros momentos? No Varela. No Varela. No Varela. Quando eu tinha a idade dos meninos, que eu estava na rua. No CQC você estava protegido no estúdio, no né? CQC eu estava no estúdio, né? Eu ancorava o programa, a função era muito diferente. Mas no Varela não. No Varela eu fui detido algumas vezes, né? Detido mesmo. Polícia e você sem saber qual seria o desfecho. É uma sensação muito estranha. Sabe? Sim. Ser detido. Sim. Inclusive num país, em Cuba, na China. Eu fiz um triatlo, Cuba, China e União Soviética. Você foi detido nos 3? Nos 3. Porque as perguntas não eram assim aceitas, aquele tipo de coisa. Em Cuba, uma bobagem, era um menino dançando Michael Jackson na rua e eu perguntei onde que ele aprendeu, porque Cuba é um país que todos nós sabemos tem uma relação complicada com os Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele, né? E é legal falar isso, os cubanos super receptivos, querendo conversar comigo, não sei o quê, pum, chegou um militar e me levou. Eu e a equipe, né? Levou, isso tem no vídeo, inclusive. Aí leva a gente e tal. E a gente estava lá convidado do governo cubano, a gente estava lá tudo autorizado, mas aquela pergunta... Basta alguma coisa que... O cara não gostou que a gente fez. Como é que você teve acesso ao Michael Jackson, né, na sua vida? Eu falei, como é que você aprendeu a dançar assim? E de um jeito até, assim, para ele fazer um showzinho e tal. Uma pergunta meio lúdica mesmo. E hoje, contando, é divertido, mas na hora que você é detido num país desse, você não sabe o que vai acontecer. Principalmente país que não tem liberdade de expressão. Assim, Sim. Né? A Cora Honey, quando ela foi para lá, ela fez, eu acompanhei pelo Facebook dela, ela fez meio que um diário. Isso. Tem uns anos isso já. Aí ela postava todos os dias como era a rotina dela em Cuba. Então ela falou sobre as moedas, que eram 2 ainda, né? Agora não são mais. Mas sobre as pessoas não podiam comprar, não é só que não tinham dinheiro, não podiam mesmo comprar. Essa dificuldade de diálogo com as pessoas, que todo mundo tinha muito medo de falar, não sabia
se era um infiltrado, se não era. E um comentário que ela fez que pra mim marcou muito, ela falou que foi a única viagem que ela voltou com a mala mais vazia do que foi. Porque normalmente você viaja, você volta com a mala mais cheia, compra alguma coisa, uma lembrancinha. Ela falou, eu deixei tudo. Me pediam batom, me pediam calça absorvente, jeans. me pediam tudo. Eu deixei também calça jeans, eu deixei um monte de coisa. E eu falo isso, assim, com tristeza, porque o povo cubano, a cultura é muito rica, muito parecida com a nossa, uma cultura negra, cultura mestiça, uma cultura musical, né, de humor, muito bom humor, né? Mas os veículos são todos censurados. Então eu fui dar uma entrevista num programa jovem chamado Hoven. Nessa época mesmo? Nessa época, que é anos 80, a coisa lá estava mais difícil do que hoje. Então você sente assim... Já tinha o embargo? Desculpa. Já tinha, né? Já tinha um embargo. Mas o pior, quer dizer, o embargo é uma coisa em relação entre dois países. Eu estou falando de um país que você não tem imprensa, você entendeu? É difícil a gente imaginar isso, né? Que só tem um jornal. Então, o que está valendo? É o que sai naquele jornal. Quem detém a informação. E hoje está diferente. Hoje tem vários avanços. Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que eu tenho implicação com Cuba. Não é com Cuba, é com... Eu tenho um problema com autoritarismo. Eu percebo isso, com regimes autoritários, né? Então, assim, China, Cuba, Coreia do Norte, Coreia do Norte, Rússia, né? Na Rússia eu passei coisa muito parecida também. Na China, então, um negócio assustador, 2008, assim, na véspera da Olimpíada. Que é ontem, né? É ontem. É ontem. E a gente teve a sorte, eu estava fazendo uma série para o UOL, e aí eu tive a sorte de ter uma tradutora, uma mulher italiana, mas que falava um chinês perfeito, e tinha muito jogo de cintura. E aí eu falei que eu queria fazer umas imagens na Praça da Paz Celestial, só imagens, eu já sabia que era um lugar que, enfim, o governo chinês não deixa, geralmente, enfim, ninguém ser entrevistado. Eu falei, não, só queria fazer umas imagens, porque é assim, é igual você ir no Rio e não ter uma imagem da Baía de Guarabara, entendeu? E ela falou, olha, nós vamos lá, mas vocês saibam que é só imagens mesmo, a gente teve um puta cuidado. E aí, daqui a pouco, ela chegou e falou assim, vocês perceberam que tem uma van? Eu falei, não. Aí, assim, 1,5 km, uma vanzinha do governo, assim. Aí essa vanzinha eu percebi, e eu só fazendo imagem. Daqui a pouco essa vanzinha está aqui, daqui a pouco essa vanzinha está aqui, e daqui a pouco tem um cara de 2 metros na minha frente. E aí ela chegou. E aí, assim, é uma conversa muito constrangedora, porque vocês não podem, vocês sabem, é uma coisa de uma pressão que quem estiver ouvindo isso pode falar assim, uma pressãozinha, eu também levo geral quando eu vou num estádio. Não é isso. Você está num país que, se você entrar naquela van, você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E as pessoas que estão aqui no Brasil talvez demorem muito para saber o que aconteceu. Talvez nunca saibam. Ou talvez nunca saibam. Isso Mesmo acontece. Você sendo da mídia. Isso acontece o tempo todo. Sim. A gente vê, infelizmente, a gente vê isso, né, em regimes autoritários. Um jornalista desapareceu, o outro foi aparecido picado, né, cortado as mãos, e como aconteceu com o nosso príncipe Bin Salman na Arábia Saudita, né, um jornalista muito conhecido dentro da embaixada na Turquia. Ele estava numa embaixada e ele desapareceu, enfim. Então, quando você passa por um apuro desse, para mim, assim, essa é a questão que mais me pega, autoritarismo, sabe? Seja de esquerda, de direita, não importa, assim, regime, isso né? me pega bastante. Sim. E na União E Soviética? pessoas autoritárias, em geral, me estimulam, assim, a reagir. Eu procuro hoje ficar mais tranquilo, mas às vezes eu não consigo, aqui no Brasil mesmo. Pessoas autoritárias, assim, eu estou falando, pode ser o balconista, ou pode ser o seu chefe, ou pode ser, enfim, qualquer um, né? Isso é muito ruim, né? No momento que a gente está vivendo agora. É tão bom poder conversar, né? Falar e ouvir.